Olá, meu amigo médico, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo a esse podcast. Hoje nós temos aqui a honra de ter a presença da doutora Andressa Fusaro. Fusaro, acertei, né? Andressa Fusaro. Fusaro, Isso. né, fundadora de uma das maiores redes de franquias do Brasil, da América Latina, na área de harmonização facial e de bem-estar, que é a Royal Face. Isso. E agora também fundadora, né? Fundadora não, acabou de fazer a aquisição na Isso. marca da Chef Verger. Chef Verger. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, viu, por estar aqui com vocês. É uma honra. Eu vejo assim que desde o início você sempre teve assim atenta à área comercial. Sim. E a localização no centro da cidade, acha que isso já foi desde o início algo estratégico para ter Sim. toda essa demanda, essa... Olha, eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, ó, eu nem vou citar nomes porque não me importa, porque eu provei que dava certo. Tá. Que o pior lugar que alguém poderia abrir um consultório era no centro de Curitiba. Exatamente. E na minha cabeça era o lugar que eu ia bombar e ia ter sucesso. Então, assim, eu nunca ouvi muito ninguém, assim, eu ia muito pela minha intuição e aquilo que eu entendia que seria sucesso. Então, todo mundo foi, talvez, para prédio, para um andar alto, que eu já entendo que tem uma dificuldade para entrar na portaria, entregar um documento. Você não é visto, porque quem enxerga um consultório no 10º andar? E eu entendia que se eu tivesse uma loja linda, bonita, bem decorada, que as pessoas passavam na rua, o que é isso daí? O que é isso daí? Ou passasse o carro, olha essa dentista, ela está sempre aberta, está sempre cheio. Eu tinha uma recepção que ela parecia um pouco. Então, as pessoas sempre viam a recepção sempre lotada. Sabe aquela história do restaurante cheio? Sei. Você vai no restaurante cheio ou no restaurante vazio? No cheio. Mesmo que você fique esperando. Você fica na fila. E aí aquele restaurante, aquele consultório sempre cheio, sempre movimentado, entrando pessoas. Muitas pessoas paravam ali, muitos profissionais que eu viam que eram dentistas. Aí eu ouvi falar da senhora, posso entrar para conhecer o teu consultório? E independente da localização, qual que era assim o seu maior diferencial nessa época de consultório? Olha, preço, não acessibilidade. Era preço. Sabe o que era assim? O que eu era? fiz? Porque o que as pessoas procuravam tanto a senhora. As pessoas na época sempre me falaram, faz uma clínica bem popular, bem simples. De qualquer maneira, bem simples, atende as pessoas mais simples ou o povão de forma bem... Faz um consultório básico. Tá. Eu falava, não. Essas pessoas querem o melhor. Porque a pessoa que já tem dinheiro, ela já tem uma condição financeira, ela já é muito bem atendida nos lugares que ela entra. Eu vou contratar uma arquiteta. Eu sempre gostei de decoração. Eu falei para a arquiteta, faz um melhor nessa clínica. Bonita, chique, elegante, porque as pessoas que eu vou atender, elas vão ter prazer em estar aqui e elas não vão pagar mais por isso. Então, o que eu fiz? Um lugar bonito, cheiroso, bem arrumado, funcionários muito bem treinados para um bom atendimento, produtos de excelente qualidade, porque assim, como eu atendia muita gente, eu não podia perder tempo com um produto de má qualidade, porque senão eu tenho que refazer, e o tempo, a pessoa vai voltar. O trabalho, o custo de refazer nunca. É muito alto, né? Você não consegue recuperar depois. Bons produtos, excelente trabalho, esse trabalho dentro da boca, bem feito, ele ia me trazer propaganda a meu favor. Eu era conhecida como a dentista que a restauração não caía. Então, assim, se todo mundo cobrava uma restauração, um exemplo, R$50, R$100, eu cobrava 300, 350. Eu explicava para a pessoa. Isso que eu vou fazer na senhora ou no senhor vai durar tanto. Se um dia cair, volto aqui, porque eu garanto isso que eu estou falando. Pode confiar na minha palavra. E aí eu dava a minha palavra de confiança e aquilo que eu prometia, eu cumpria. Ou seja, a confiança é a base do relacionamento e do negócio. Base. Tem que ter então, confiança. Se eu me comprometesse a ter que ficar até a meia-noite com a pessoa e entregar aquele trabalho, não me importava. Pequeno sacrifício, assim, outra coisa. Eu tinha um preço melhor, porque também como eu atendia em larga escala, eu ganhava no volume. Uhum. Então, aquilo depois virava uma bola de neve, porque enquanto um dentista normal atendia eu atendia 100. Entendi. Entendeu? Tinha coisas que aconteciam assim no meu dia a dia, assim, sacrifício que você faz pela profissão. Então, assim, eu fui usar um esmalte, né, hoje vermelho,
Depois que eu parei de Muito atender, porque eu lembro que um professor me falava, você nunca respeite aquele cliente, não fica usando a unha comprida ou com cor. Então, eu era um professor de cirurgia que era bem metódico, bem sistemático. Eu não quero maquiagem, eu não quero isso, eu não quero brinco, eu não quero unha. Então, eu não usava. Durante a semana, enquanto eu atendia os pacientes, eu não comia nada que tinha cheiro, ou era um cheiro muito forte. Porque eu queria respeitar, eu chegava muito próximo das pessoas. Eu só comia as coisas que eu gostava sábado e domingo. Quando eu queria pintar uma unha vermelha, eu passava sábado de manhã e tirava domingo à noite, porque na segunda eu ia atender. Os meus dedos eram sempre machucados de tanta broca, de tanta... Então, tinha coisas que vaidade... Tinha gente que falava, doutora, eu não sabia como é que era o seu cabelo, porque eu estava sempre com gorro, sempre cabelo sem maquiagem. Então, assim, eu deixava de pensar um pouquinho em mim para me dedicar a quem? Às pessoas. O resultado não vai vir? Muito trabalho, né? O resultado vai Sempre vir. pensando no outro, o resultado O aparece. sucesso daí ele é consequência, porque as pessoas enxergam quando você se dedica a elas. Agora eu pergunto, eu quero chamar a atenção aqui dos nossos ouvintes, que a doutora Andressa é fundadora da maior rede de franquias, vamos chamar de clínicas na área de saúde, de bem-estar, De harmonização e de harmonização facial, né? facial, que é a Royal Face aqui. Isso. No Brasil são 270 franquias. A gente tem comercializado 280 unidades comercializadas, algumas vão estar implantadas e abertas 275. Meus parabéns. Sim, Que em é um todo o Brasil, grande graças a desafio, Deus, né? Muito. Uma mulher extremamente empreendedora. É família? Tem família? Tem, eu sou casada com Jefferson Fusaro. Já Jefferson, 21 um abraço. anos, Que uma família bacana. maravilhosa. E como é importante a família estar junto nesse Com processo certeza. de crescimento, né, doutora? Que não Apoiando, estando junto, dando, né? E depois nós vamos suporte. explorar um pouquinho o papel da família da senhora, Sim, pode ser? Pode, com certeza. Como é que foi essa transição? E por que isso aconteceu? Aham. Do consultório para a área comercial, do empreendedorismo. E como é que mudou da Do odontologia odonto para estética. para a estética? Sim. Por que aconteceu isso? Como eu atendia e eu fazia avaliação da clínica, porque depois, quando eu comecei a crescer, eu só atendia, avaliava e outros profissionais produziam, que eu dizia, faziam execução do trabalho. Tá. E eu ouvia muito... Já tinha uma equipe grande aí. Uma equipe grande. Tá. E eu ouvia muitos clientes. Eu era uma pessoa de ouvir muito as pessoas. Tá. E aí, eu ouvindo os clientes no balcão, sabe aquela história de barriga no balcão? Sei. Eu ouvia o que o cliente queria, o jeito que ele queria, o que produto que ele queria comprar. E eu comecei a observar que aquelas mulheres começavam a falar sobre o tal do botox, do preenchimento e do fio. Mas elas reclamavam para mim que era muito caro no dermato Entendi. e nos lugares que elas iam. Tá. E aí, naquela época, 2015, quase não tinham dentistas que faziam esses E pouco procedimentos. se falava nisso, né? Pouquíssimos. É. E aí, nesse meio de tempo, surgiu uma oportunidade que eu estava numa clínica pequena e depois eu passei para uma clínica maior. E aí, nesse ponto comercial, surgiu a oportunidade de eu ficar com esse ponto mais um tempo. E aí, eu ouvi essas clientes querendo esses procedimentos. Tá. E aí, eu falei, eu vou pesquisar esse mercado. E aí, comecei a pesquisar. Eu falei, eu queria ir numa clínica que aplicasse botox. Aí, eu achei todo tipo de clínica de estética. De emagrecimento, de depilação a laser, corporal, tudo. Menos qual? Facial. Exatamente. Aí eu Pouca- falei, tá aí. Não tem no mercado uma clínica focada em harmonização facial. Oceano Azul. Eu falei, meu Deus, tô com a faca e o queijo na mão. Se eu não fizer agora, outro vai fazer. Mas tem que ter coragem, né? Então, porque aí um dia, É. quando eu enxerguei isso, um dia eu chamei meu esposo e minha mãe para conversar num sábado. Até lembro o restaurante que a gente foi. Eu falei, eu preciso conversar com vocês. Olha, eu tô indo super bem, a clínica tá, né, bombando. Agora que a gente reformou, tá enorme. Só que tem um negócio que eu preciso falar para vocês, que é um mercado que vai aumentar, que é de harmonização facial. Gente querendo fazer botox, preenchimento e fio. E não tem ninguém que faça, porque eu fui fazer cliente oculto, porque eu saía do consultório e eu ficava à noite pesquisando sobre esse mercado. Em alguns intervalos do meu almoço, eu fazia cliente oculto. Eu ia como cliente nas clínicas de estética, para ver o atendimento, como é que era, como é que pagava, o valor. E eu falei, olha, eu estou pensando seriamente em parar de atender como dentista e abrir esse negócio. Mas como, minha mãe? Você vai indo super bem, porque uma coisa é você indo mal, Exato. ser falido. É, Outra coisa é você exato. indo bem,
Eu já faturava lá 300 mil, 350 mil por mês. Naquela época Sim, era era muito. muito dinheiro. Meu Deus, e agora? Eu falei, gente, o máximo que pode acontecer, eu falei, do chão não passa. Como se diz, do cemitério não passa. O máximo que pode acontecer é dar errado e eu voltar para trás. Se assumir os riscos. Mas como que vai fazer isso? Eu falei, eu já tenho tudo planejado, já tinha tudo planejado. Olha, eu vou fazer uma transição, porque eu tenho pacientes para terminar, eu não vou deixar ninguém na mão, e vou fazer essa transição da odonto para a estética. Tá. E quanto tempo levou, mais ou menos? 6 meses. Rápido? Rápido. Eu queria que aquilo acontecesse rápido, porque eu enxergava que aquilo era um mercado a se explorar. E eu não podia perder tempo. Você não quis perder a oportunidade. Não. Então, até as meninas que trabalhavam comigo quiseram ficar com o consultório depois, deram continuidade, né? Quiseram ficar com os clientes, tudo. E aí eu foquei totalmente, absolutamente na clínica de estética, focada apenas em botox, preenchedores e fios. Tá. Naquela época não se falava muito em bioestimuladores, nada disso. Aí eu tive uma outra oportunidade de conhecer profissionais que são os biomédicos. Tá. Que eu tenho muito respeito e muita gratidão por que eles fizeram pela minha vida e pelos meus negócios, porque eles eram pessoas e são pessoas que sabem muito de rosto e corpo, porque eles já aplicavam há mais de 10 anos. Mas era uma profissão não reconhecida. Não reconhecida. E aí eu encontrei com 2 biomédicas no começo, eu falei, gente, meu projeto é esse. Se vocês se abraçarem junto comigo, eu comando essa parte comercial, a gente vai arrebentar. E essas meninas acreditaram em mim como funcionárias. Que bacana. E a gente começou o projeto, e aí eu tinha os pilares, né? Melhor preço, porque os profissionais, que os médicos não ficam bravos comigo, mas naquela época eu precisava chamar atenção de alguma maneira. E você vê que o mercado realmente mudou e a gente hoje tem um novo mercado. Tem um novo mercado. Mas naquele momento eu precisava fazer um preço mais atrativo, porque é o que a mulherada reclamava para mim, que sonhava em fazer, mas não tinha acesso. Parcelado, todo mundo parcelava em 2, 3, 4, no máximo 5. Eu fiz em 12. E bons produtos. Porque a pessoa chegava, eu avaliava, fechava na hora e já aplicava. E ela só retornava para ver como é que ela estava, se precisasse algum retoque, alguma coisa assim. Então eu precisava também aquela mesma essência, qualidade. E aí quando eu comecei a atender, eu percebia que as pessoas não tinham limite no cartão. Aí eu inventei uma outra. Meu sogro trabalhava no segmento de carnês financeira, no ramo de móveis. E aí eu falava, tem muita mulher que não tem limite no cartão. E se a gente fizer o carnezinho, que aí eu inventei um nome, carnezinho da beleza, até 24, essa mulherada vai chover fazer carnê. Dito e feito. Ele falou, eu vou liberar, mas se em 3 meses tiver inadimplência, eu vou cortar. Eu falei, não, eu assino uma promissória, se tiver dívida eu pago. Independente de ser meu sogro. No 5º mês, eu era a 10ª loja de móveis que mais vendia. Porque eu estava como uma loja de móveis, né? Sim. Era um teste. Sim, era um teste. Quem que é essa 10ª loja que vende tanto assim, que está no centro? Falou, não, é a nora do seu Vladimir. Era eu vendendo beleza. Então, e o que é que acontece? O brasileiro está acostumado a comprar as coisas no carnê. Então, se eu conseguia parcelar aquilo para aquela mulherada... Na 6ª parcela, 8ª, elas estavam recomprando. Então, eu virava um carnê atrás do outro. Elas não paravam de comprar. Nós já tivemos aqui vários insights, várias dicas de empreendedorismo. Eu vou fazer aqui uma pequena sinopse do que nós conversamos, tá? Um resumo aqui, que é o seguinte. Primeiro de tudo, localização. Segundo, quando você quer abrir um negócio na área de saúde, você jovem médico, profissional da área de saúde, não necessariamente médico, odontólogo, biomédico, um ambiente melhor possível para você entregar uma qualidade que o paciente merece, independente da classe social dele. Entregue sempre o melhor. Terceiro ponto, facilidade ou facilitação de pagamento. Sim, sempre. Hoje em dia, então, especialmente nas condições econômicas que o Brasil está. Quarto, procure, talvez se não for inovador, mas sair na frente. Seja rápido, porque você precisa dominar o mercado. E quem sai na frente já sai com vantagem. Isso em várias áreas. Na área médica, na área de odonto, saúde, saia na frente. Porque se você está com essa ideia, o outro também pode já estar. Sim, né? Exatamente. Mais um ponto aqui que eu vejo que é muito bacana, que a doutora Fusara comentou, é que não existe desafio, resumindo,
que você não possa realizar. Porque ela fez uma coisa aqui que ela abriu mão. Sim. Num faturamento muito grande da clínica dela. Até eu gostaria de saber que a senhora poderia ter expandido uma franquia na área de próteses, concorda? Sim, concordo. Mas eu entendi que naquele momento eu não conseguia replicar a odontologia como eu conseguiria replicar esse outro negócio. Mais um insight, a visão do negócio a longo prazo. Eu comecei a ver de que maneiras eu ia replicar. Assim, outra coisa bem importante que eu sempre gostei é, se você dominar números e você tiver estatística de tudo dentro do teu consultório, você domina o negócio. Então, eu tinha tudo planilhado, eu sabia de tudo. Desde quanto tempo, quantas horas, quanto que eu usava de produto, tudo. E aí, quando eu tinha que comparar, eu não fazia no achismo, eu tinha certeza dos números. Então, assim, quanto mais números e demonstrativo de números você tem, eu sei que às vezes matemática, a parte financeira, a maioria das pessoas detesta. Mas eu só cresci quando eu entendi que eu tinha que saber toda essa parte financeira e matemática. Hoje a gente tem dashboard de tudo e controle de tudo. Eu olho qualquer relatório na empresa hoje, eu entendo qual funcionário em qual lugar está com problema. Imediatamente, é só bater o olho, porque a gente identifica aquilo que está no dashboard, nos nossos relatórios financeiros, aonde está com problema. Com a pessoa, com o setor. Eu falo, liga agora para o fulano que está com problema assim, assim, assado. Tenho certeza que está acontecendo isso, isso, isso. A pessoa me liga, nossa, doutora, batata. Parece que ela tem olho nas costas, estrela na testa. Eu falei, não, é porque é prática. Eu coloquei em números aquilo que você vê no dia a dia. E as pessoas hoje em dia, elas vê tudo, né? Acabam se iludindo com muito de coisa de marketing digital, com muito isso de sucesso e aquilo. E o básico ela não faz. E aí está a grande diferença. Outra coisa que diferenciou o nosso negócio, assim, o meu principalmente, que lá nesse momento que eu migrei, uma outra coisa, eu já saí da operação completamente, fiquei na parte toda de estratégia, isso foi muito bacana, comercial, vendas e marketing digital. Naquela época, ninguém sabia e falava de marketing digital. Ninguém falava de tráfego pago. Facebook. 2018, 2019? 2017. E aí eu contratei um menino que é um gestor de tráfego e 2 meninos de marketing e eu super inteligentes. Eu tive aula com eles e um dia eu cheguei chorando em casa. Eu falei, mano, eu não sei nada. Esses 2 meninos são um gênio e eu boio naquilo que eles falam. Meu marido, calma. As primeiras aulas, você vai começar a dominar. E eles falavam comigo tudo aquilo de estratégia e eu não sabia nada. Eu chorava. Foi os últimos, assim, poucas vezes que eu me desesperei. Eu falei, não, eu vou aprender isso aqui. Vou aprender sobre marketing digital, sobre tráfego. E aí, eu comecei a fazer tráfego e marketing digital quando o lead era 1 centavo, 2 centavos. Hoje está mais de 30, não? Então, assim, hoje a gente tem um bom número com 7, com 8. Hoje é um bom número. Na minha área está quase 30 já. Então, mas a gente faz assim o tráfego quando a gente tenha o mínimo possível de valor. Mas assim, eu peguei um oceano azul em tráfego. Entendi. Eu lembro que nos primeiros momentos que a gente tinha que pagar o boleto ou o cartão, eu avisava meu marido, viu, eu vou investir esse final de semana tantos R$1.000. Vocês estão malucos? Você e o Gabriel, vocês estão ficando loucos. Falei, calma. Ó, se não der resultado segunda-feira, eu paro. Segunda-feira a menina me ligava, doutora, corre aqui que acho que tem mais de 20 mulheres na fila lá na rua esperando para entrar. E o celular estava derretendo de tanta mensagem, o WhatsApp na época, de mensagem no Facebook, eu não sei mais o que fazer, mas pipocava. Aí eu falava pro Jeff, eu falava de manhã na segunda-feira e na terça, eu falava, olha Jefferson, olha. Entendeu? E dava resultado. Mas era uma luta, porque estava arriscando, mais uma vez arriscando. Quase 10 anos atrás, pessoal, 2016, 2017. Marketing digital, isso ajudou a alavancar muito. A Royal Face. Imagina, ninguém fazia isso. Hoje a gente tem lá 70 e 75 milhões de tráfego pago investido, é muito dinheiro. Quem que investe isso? Quem que investiu e acreditou? Todos esses anos a gente investindo e depois ensinando o franqueado a fazer. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas não precisa responder, porque é um pouco de número. Quanto mais ou menos por mês a Royal Face, assim, no geral, ou de repente, se a senhora quiser, mais ou menos investe em marketing digital, em tráfego?
Ah, muitos milhões, assim. É mesmo? Muitos. Cada E franqueado cada a gente franquia, orienta tá. a investir Aham. para que vai dar resultado. A gente já tem os números, já sabe o que vai dar resultado. Orienta esse franqueado quanto ele quer faturar e quanto ele vai investir. Se a gente calcular que cada um gaste 5 mil por mês, digamos, não chega a isso ou chega? Ah, tem gente que até mais. Tem gente que aprendeu o caminho do sucesso e investe 20 mil. Vezes 270, Faz a conta. passa de milhões. Assim, todo mês. Todo mês. Ó, pra você ter uma ideia, existe algumas números, né, dentro do Facebook, Instagram, de geolocalização, de Google, aquele índice Neopatel, que fala sobre os lugares de geolocalização que as palavras-chave mais são consumidas, leiloadas. Botox, preenchedor, toxina botulínica, preenchedor, ruga, nananana. São palavras-chave que hoje a gente compra nos leilões. Tá. Qual cidade que é o número 1 do Brasil? Curitiba. Porque aqui começou. Lá atrás, fui eu que comecei investindo. E daqui começou esse investimento, daí os concorrentes começaram a aumentar. Então, se você faz quem é analista de tráfego mesmo e quiser abrir a geolocalização das palavras-chave e leilões, a localização é aqui em Curitiba. E quem começou isso daí fui eu. Que bacana. Então, assim, teve alguém que teve coragem lá atrás, porque esse mercado que as pessoas hoje estão surfando, indo bem, quantos outros médicos, dentistas, biomédicos, clínicas, outras franquias? Quando eu comecei era eu e mais uma outra concorrente. Hoje são mais de 55 redes no mesmo segmento. E quantos médicos abriram os olhos? Quantos dentistas? Quantos biomédicos? Sabe o que me chama a atenção? Vou confessar. Eu tenho vários amigos na área de odontologia. E eu digo isso para eles, que eu acho que eles sempre, dentro de um conceito de pesquisa, de inovação, eles sempre saem na frente. O pessoal da odonto, eles têm sempre um lado empreendedor, um lado de inovar, de desenvolver. Dentista é muito ousado, né? Eu acredito que sim, sabe? É uma característica, talvez, do profissional que acaba indo para a área de odontologia, que acaba inovando, vai para a área de negócios, até de investimentos. Sim. Né? Eu tenho colegas aqui, não vou citar nome, que são gestores de grandes grupos de investimento em São Paulo, da área da odontologia. Sim. Fundador da Odontoprévia. Sim. Né? Sabe, são vários, assim, que... Mas você sabe que isso também é do profissional depois enxergando, né? Com o passar do tempo depois, eu via que se eu quisesse chegar num outro nível e patamar, eu tive que traçar outros passos. Quando eu comecei a ver que esse negócio ia bem, começou a franquear uma clínica, 10 clínicas, 50, 100, 200, eu me preparei para um dia vender essa empresa. Porque então, você sabe que aqui, você mesmo comentou, né, de já estar nesse mundo, já a própria família teve negócio que vendeu. Isso. E aí eu comecei a me preparar para outro... Então, vamos lá. Nós já estamos aqui em 2018. Isso. Com quantas unidades, mais ou menos? Em 2017 17, 18. Depois da primeira, já... Antes da pandemia, a gente tinha até 65. Aí veio a pandemia... E tudo isso sobre a gestão da doutora? Minha, da minha família. Da família. A nossa equipe que nós temos aqui. Quem né, é a equipe fundadora? A senhora e seu marido, meu Gerson? Esposo, né? A gente tem um escritório aqui de Curitiba que ficavam todo esse setor, né? A parte operacional, de implantação, parte técnica. Então, até mais ou menos essa época, estava tudo sobre o guarda-chuva da família. Sim, da família e desses funcionários. Dos funcionários. Sim. Qual foi o próximo passo depois? E tudo funcionando com os mesmos protocolos? Já tinha um controle de números? Tudo. Aí você profissionaliza de forma com um ecossistema realmente, né? E já tinha crescido muito a Royal Face. Depois da pandemia ainda cresceu mais. Então a gente viu que depois da pandemia a gente poderia ter parado mais. Por aí ou não? Vocês quiseram mais, crescer mais? Na pandemia? Antes da pandemia, por exemplo, 60... Acho que a pandemia foi assim, realmente um marco assim, por muitas empresas de crescimento, né? E vocês cresceram? Crescemos. De 60 a gente foi para 150. Na pandemia? Na pandemia. E depois, quando estava no finalzinho da pandemia já, a gente fez a comemoração de 150 unidades. E quando é que vocês abriram? Nessa época eu já pensava em
se um dia eu tivesse a oportunidade de ter um sócio, um fundo, um investimento, se quisesse vender, a gente já tinha essa cabeça Agora já estava pensando nisso. Não era aquele momento, mas a gente tem que preparar a empresa, porque os grandes fundos de investimento, M&As, e que fazem fusões e aquisição desse mercado realmente de fundos e capitais, tem que estar tudo muito preto no branco, impecavelmente bem organizado. Isso mesmo. Toda a parte fiscal, toda a parte interna de auditoria. Se uma grande empresa de auditoria, não vou citar nome, mas são grandes empresas em São Paulo, vier para uma auditoria, fazer a diligência, para fechar realmente o negócio, tudo aquilo que você fala e você mostra em números, você tem que provar. E sua vida tem que estar impecavelmente organizada. Você não pode ter né? Eu lembro quando a gente estava já negociando, e aí essas empresas já me pediam essa parte de cartório, quando estava assim, 2 meses de tudo que eu conseguia entregar. Que ano que foi essa organização? Faz 2 anos, essa organização, 2 anos e meio que eu comecei a organizar. 2022? Eu contratei um M&A, que é um advisor. É uma boutique de... É Evandro, que é ele trabalha conosco para outros negócios, depois ficamos amigos e a gente hoje trabalha, eu até ajudo ele em outros segmentos. Quando tem alguma negociação no mercado, ele sempre me liga para poder entender o mercado de tudo, de tudo. Médico, que o mercado está muito aquecido na área de medicina, de saúde. E aí eu aprendi, que eu gostei muito desse mercado, porque quando eu sentava para conversar com esses consultores, eu sabia muito no mercado. E aí eu percebia que em diversos segmentos, e outras também boutiques e outras empresas que fazem esse tipo de negociação, eu sabia conversar, explicar sobre o negócio, explicar sobre números. E eu comecei a tomar gosto sobre os mercados de capitais, de fusão e aquisição. Aqui também eu gosto de ir pontuando, porque como os colegas assistem, às vezes para eles não se perderem. Existe aqui uma oportunidade e uma visão que a doutora tem muita facilidade, que é essa interlocução do investidor com a área técnica da saúde. Sim. Porque às vezes os advisors, até os próprios investidores, eles querem colocar dinheiro, mas eles não têm essa habilidade de entender se o mercado é bom. O mercado se é bom. E aí entra o profissional da área de saúde para poder esclarecer e fazer essa interlocução, facilitar. Exatamente, porque eles têm o dinheiro para investir e muito dinheiro para investir. Isso. Tá? Só que será que esse negócio é bom? Porque eles entregam às vezes números, né? A empresa se empolga, entrega um monte de número, e esse número pode ser real ou não. E se o negócio realmente, a gente não pensa agora, a gente pensa 5 anos, 10 anos, esse negócio se sustenta, ele se mantém em pé. Como é que é o mercado? E como eu sempre estive muito próximo do cliente final, e não fui uma empreendedora só de escritório, assim, da ordem só, se precisar colocar a mão na massa de qualquer negócio, a gente faz acontecer. Então, eles têm muita segurança naquilo que a gente fala. É isso. Parabéns, olha, foi, né? São vários. Aos poucos, é um crescimento, é uma jornada. É uma construção. Isso mesmo. E daí depois, então, que preparou toda a empresa, todo o grupo, né? Sim. De franquias, mas a franquia, são franquias ou são lojas próprias? Não, vamos dizer franquias. Assim? Franquias. O conceito da franquia foi feito por vocês? Sim. O modelo de franqueamento, tudo? Sim, tudo. Eu que fiz tudo. E também eu acredito que seja muito inovador no mercado, né? O próprio conceito. Na época, sim. Na época? Porque o que eu queria era... eu era focada em poucos procedimentos, não adiantava eu ter um monte de procedimentos para vender, então aquilo que eu tinha de portfólio de venda era restrito, de lá 30 procedimentos. Muito bem estruturado, a pessoa chegava, avaliava, já fechava na hora, fazia o procedimento na hora, porque venda é impulso. Se aquela pessoa depois pensasse e fosse para casa, o marido reclamasse, a máquina de lavar quebrasse, a criança chorasse... Pega a dica aí, pessoal. Venda é impulso. Mágico, ou seja, cliente, paciente na tua frente, emoção, tal, fecha acabou. O orçamento e já passa o orçamento, não deixa para passar depois. Não, fechar o orçamento não, fazer na hora. Porque se ela vai para casa... Pelo menos um procedimento ela tinha que fazer na hora. O Botox é o quê? 20 minutos. Enquanto ela estava fazendo a ficha, pagando, a sala já estava sendo preparada para vender impulso. Se ela pensa ou fala para o marido, olha, eu vou fazer, ele vai dar o contra, ele vai dar... Aquela venda de 5, 10 mil, 1.000, 2.000, você perdeu. Você perdeu para o marido, para a máquina de lavar roupa, para o mercado, para aquilo. A criança já pede uma bicicleta, perdeu. Venda é impulso, é na hora. O momento que eu sempre falava para a pessoa, não bate na porta.
Quando eu estava avaliando o momento mágico, eu falava, não abra a porta enquanto a mulher não passar o cartão. Enquanto não fechar, concretizar a venda, você não pode se distrair. Porque às vezes a venda era mais tranquila, mas tinha pessoas que eram muito resistentes, não tem? Pessoas que vai fazer o procedimento e resistem. Então eu tinha todos os argumentos para poder fazer, lógico, de forma ética, de forma correta. Eu não ia vender aquilo porque eu nunca tive problema. Mas aquilo era aquela luta até aquele momento que ela falava, vamos lá, vamos passar esse cartão. E aí o que poderia me impedir de passar o cartão era o carnê, né? A pessoa não tem limite. Aí que eu inventei o carnê. Eu falei, eu não perco mais. E o carnê existe hoje ainda? Com certeza, aumentou. Hoje ela é um braço separado, chama o CRED. Nós atendemos, além da Royal Face, mais de 3.500 outras clínicas. Então, se você também quiser ter o carnê da beleza aí na sua clínica, a gente parcela para você até 24. 24 é um chamariz, tá? A maioria das pessoas faz o parcelamento de 8 a, no máximo, 12 vezes. Sim. E então, assim, todo o ecossistema da financeira está dentro da nossa unidade. Então, como é que funciona o CRED? Um exemplo, o doutor César está com uma paciente ali para fazer um nariz lá, sei lá, 5 mil, 10 mil, 15 mil. Liga para nós, a gente passa a ficha da dona senhora Maria. Tá. A gente aprova na hora, normalmente são 5 minutos, é a aprovação automática. Caso não pelo CPF? Pelo CPF. Tá. RG, CPF, comprovante os dados. Endereço, tá. Passa no automático. A gente já avisa, está aprovado, doutor César, o valor X. Você imprime o carnezinho enquanto ela está fazendo a fichinha, tal, preparando, o carnê já está na mão dela, ela sai com o carnê na mão. Fechou, dê mais um. Amanhã, hoje é terça, quarta-feira, o senhor está com o dinheiro à vista na mão. Então, a gente libera esse crédito pro médico, pro dentista, pro biomédico no outro dia. E a inadimplência fica com quem? Com caso ocorra? Com vocês? Vocês assumem isso? Assumimos a inadimplência. Então, o nosso setor de cobrança também é na Ucred. Então, um exemplo, se acontecer de não pagar... E tem uma parceria com alguma instituição financeira ou é de vocês próprio? Não, tudo é nosso. Mas assim, a gente tem os principais birôs de financeiros que nos ajudam, né? Serasa e outros birôs. Não, eu digo assim, a própria instituição financeira, tipo um banco... Não, é um FDIC, é um fundo de investimento próprio. É um fundo de investimento próprio. É recurso próprio. Pessoal, eu vou dizer para vocês que eu já fui atrás disso e estou achando isso sensacional. Inclusive, eu tenho uma espécie de plataforma no crédito recorrente, doutora. Sim. Mas é uma plataforma na área de educação que nós utilizamos. Ah, sim. Tipo, não vou citar aqui, tipo, que existe no mercado, que você faz cursos online. Sim. E daí tem aquela, tipo, por assinatura. Sei. Mas eles não te reembolsam D+1. Porque o que acontece? Tem muita inadimplência no meu segmento de educação. Os cancelamentos, eles são muito grandes. A gente usa para procedimento, tá entendendo? Sim. Mas o médico, o profissional, não recebe com D+1. Ele recebe parcelado. Sim. Então, conforme a pessoa vai pagando. É por causa da inadimplência. Porque tem muito cancelamento no segmento de educação. Por isso que a gente também não faz educação lá. Só procedimentos mesmo. Tem inadimplência, assim, antes da pandemia, em torno de 5% a 6%. Pós-pandemia, em torno de 13% a 15%. É alta, mas vale a pena. Maravilha. Ainda vale a pena. Ainda vale a pena. Parabéns. Sim. Então, além da Royal Face... esse é um negócio à parte hoje, chama o CRED, né? Financeira, o CRED. Tá. E daí nós temos também agora, né, recente, a senhora fez uma aquisição. Sim. De um grande projeto. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho. A gente está muito feliz, né? Então, a gente sempre esteve junto com a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, observando o mercado, né? Sendo líder no meu segmento, que é a Royal Face. Mas eu sempre observava nos nossos simpósios, congressos da ABF, e sempre se falava muito em comida e alimentação, que é o primeiro lugar na ABF. As maiores redes de franquia são comida. Sim. E eu falava, um dia eu ainda vou mexer com comida, um dia eu ainda vou mexer com comida. Gosto muito da praça de alimentação. Porque eu ia para os shoppings, às vezes o mall e loja não estava tão cheio, mas que está sempre cheio. Praça de alimentação. Né? E a gente percebe que o brasileiro tem esse costume, ele tem um dinheirinho, ou mesmo com dinheiro apertado, o que ele faz com a família? Ele vai comer um lanche, ele vai comer um lanche, uma comida, um sanduíche. Né? Mesmo que está apertado de dinheiro, ele não deixa de ir lá. Não deixa.
Aí me surgiu a oportunidade de um amigo, né, que nós temos, e depois ele adquiriu a marca, e ele falou que precisava de alguém que conhecesse de mercado, conhecesse de franquia, e me procurou. Olha, eu estou com um negócio na mão, mas é tipo a sua cara. Eu gostaria muito que você estivesse comigo. E aí explicou sobre o negócio, sobre a marca, que é o Chef Hergé, que é uma marca de alimentação referência aqui em Curitiba. O Paraná é muito conhecido, 40 anos já. Os famosos croissants, sanduíches, os sucos. Deixa eu só, porque eu lembro isso da minha época com todo respeito, de adolescente. Adolescente, ali no Shopping Miller. Isso mesmo, era chique, a gente ia lá, matava a aula até para comer o croissant. Mas daí ficou um tempo meio a marca... E sim, aí teve outro proprietário, né? Aí uma gestão anterior, que a gente não entende muito, né, o porquê, mas é o que eu falei, olha, a partir de agora, né, eu estando aqui junto com você e essa marca estando na minha mão, nós vamos fazer uma nova história. Eu não tenho dúvidas, né? Onde a senhora coloca a mão, o negócio vira ouro. Eu tenho até a frase que eu tenho na bio do meu Instagram, tudo que eu toco vira ouro, porque as pessoas sempre falavam, o que ela encosta vira ouro. Então, eu preparei essa marca durante uns 6 meses, porque eu precisava entender o mercado, eu precisava entender a comida, o lanche, a parte de marketing. Então, eu fiz todo um trabalho nos bastidores, que me deu bastante trabalho, porque eu como dentista, né, que é de outro segmento, mexer com comida, então eu falei, né, muito humilde, desde o cozinheiro, o padeiro, eu falava, eu precisava que o senhor me ajudasse muito, porque eu não sei nada, eu preciso saber, porque eu vou investir no negócio, eu preciso saber. Passada essa fase, eu falei, eu vou viajar para fora, porque onde tem os melhores croissants? É a Europa, tem o costume de comer o croissant. E fui para Portugal, fui para Paris, fiz aula, fiz curso, fui para escolas de boulangerie, que me ensinasse a fazer. Foi estudar o segmento, né? E aí, todo o processo preparei para que pudesse lançar, né? Lançar como franquia. Uma franquia que a gente fala é o melhor segredo de sucesso, porque ele é testado, ele é aprovado com pessoas que realmente respeita um franchise realmente ético, que realmente tem valor, que realmente entrega para o franqueado uma franquia realmente estruturada e vai dar suporte. Isso é muito importante, que a gente sempre pensa no sucesso do franqueado. Ele é a pessoa que eu tenho que servir, ele é a pessoa que eu trabalho por ele, eu sou funcionária dele para poder servi-los, e a gente sempre pensa no cliente final. Eu quero resgatar eu falo que é Vergé Lovers. Tantas pessoas, quando a gente lançou, mandaram mensagens carinhosas. Eu comia com a minha família. Eu fui pedido em casamento no Chef Hergé. Eu levava meu menino pequeno, hoje ele já está formado. Olha, eu ia na escola ali no Dom Bosco, depois ia comer o Chef Hergé. O suco de morango. Depois falava do molho golfe. Tanta coisa que eu ouvi. É isso mesmo. Assim, foi um dia a gente até... Eu e o pessoal do marketing, a gente comeu, um dia a gente sentou, a gente até se emocionou, porque eu falei, você sabe que isso nós temos fãs, né? Essa parte de marketing, de você criar fãs, é tão complicado criar uma marca que tem esses fãs, né? São os lovers. São os lovers. E aí você ouvir dessas pessoas que ficaram super felizes com a volta, a gente ficou emocionado. Parabéns. Muito emocionado, realmente. Que bacana. E a gente estruturou algumas coisas diferentes, assim, porque eu entendi, que eu gosto muito de comer em restaurante, tudo, que o Chef Hergé era almoço e jantar. E eu falo, muita gente hoje toma café da manhã, não é? Você marca um almoço, você vai marcar uma reunião, você vai num café. Você vai tomar um brunch ali, um café que você vai lanchar com alguém ali. Eu mesmo saio com meu marido, às vezes com a minha cachorrinha, a gente vai tomar café fora. É isso mesmo. Então a gente quis aproveitar os 4 horários principais: café da manhã, almoço, lanche da tarde, que é o lanche todo da tarde, que é aquela fominha da tarde, que é ou café com croissant, ou o lanche mesmo, e o jantar à noite. Então a gente vai explorar muito também, além do Chef Hergé, todos os sanduíches que são famosos, salgados e doces, os sucos que também são famosos, de coco, de morango e mais os naturais, as saladas que ficaram famosas. A gente vai acrescentar os cafés, são os cafés, né, os quentes, e os famosos gelados, que hoje em dia tem esses cafés bacanas ali, gelados, com sabores muito especiais. A gente terminou a parte de provas faz 10 dias, ficou incrível. Olha, são 5 especiais quentes e 5 gelados, mas olha,
como se diz, de chorar de delicioso. E eu acrescentei uma coisa que eu comecei a perceber que em Curitiba faltava, assim, eu queria comer um doce, sabe quando você sai assim, eu queria comer um doce gostoso? Ou era muito gourmet, ou era muito chique, ou era muito cheio de coisa, ou você via que era bonito, mas ele não era gostoso. Eu falei, eu queria comer aqueles doces de mãe, de vó, aqueles que você come, não um prato, você pega 2, 3 que você vai repetindo. Aham. Eu falei que eu queria desenvolver doces simples brasileiros, mas gostosos de verdade. E foi uma luta para conseguir alguma doceira ou né, alguém que fizesse doce com aquela mão de mãe, mão de vó. De vó. Foi uma luta para realmente fazer um doce gostoso, que não seja aquele doce só de padaria, muito industrializado. E a gente chegou num ponto assim dos doces serem... O pessoal lá no escritório, como as provas são feitas lá, muitos já ganharam até uns quilinhos. Falaram, não me manda mais esses doces. Cada vez que manda aquela bandeira, voa, é coisa de 10 minutos. E eles falavam para mim, eu falo, na geladeira hoje tem a prova do doce tal. Falei, mas não estava lá? Chegou agora às 2 horas, é tipo 2h30. Nossa, a gente não deixou nenhum para a senhora. Tinha já voado o escritório todo. Da onde que vem toda essa energia? Toda essa motivação para novos desafios, projetos? Olha, eu creio muito em Deus. Deus é realmente o meu verdadeiro amigo. É Bacana. Aquele que me dá a direção, a alegria de viver, de querer, né, viver com alegria e, em consequência disso, você transborda aquilo que você tem dentro e se é momentos ruins ou momentos bons, ele está sempre comigo e eu falo, olha, eu não sei o que vai ser do meu futuro, eu confio plenamente no Senhor. E vai acontecendo Amém. as coisas. E está acontecendo. Jesus é um amigo querido, um pai amado. Olha da que minha bonito. vida. Amém. Para tudo. Desde a Royal Face, que foi um sonho, que era impossível, esse sonho agora. Mas se fosse para eu não, né, nenhum negócio, né, desse certo e eu fosse uma pessoa anônima e desconhecida, seria feliz igual, porque o mais importante você tem que é ter Ele, ter a salvação, saber que você tem um Deus que é poderoso e está junto com você. E aí com isso você prossegue. É a força da doutora, isso aí. O segredo eu digo que é esse é o grande, né, a fonte de tudo. Qual foi, assim, vou explorar um pouquinho, assim, aproveitando esse assunto, que eu sei que a senhora sempre teve Deus ao seu lado, mas não é fácil a trajetória da mulher, principalmente, empreendedora. Sim. Qual foi, assim, não sei se se recorda de algum desafio, assim, que tá assim, meu Deus do céu, agora tem que estar aqui do meu lado, que o negócio ficou com... Vários momentos, todo esse momento, vários. Tem algum que marcou muito, assim, que era... Olha, talvez uma questão financeira, assim, um desafio. Vários momentos, assim, dificuldade financeira no começo, eu comecei do absolutamente zero, e aí eu falava, meu Deus, se não for o Senhor para me ajudar, então Deus foi prosperando, porque eu cria nele, na palavra dele, eu plantava em cima da palavra, e daí eu preciso falar algo aqui, que às vezes as pessoas não querem, ou não comentam, ou às vezes não creem, mas eu acreditava cegamente e eu plantava em cima de dízimos de ofertas, as primícias. Então, quando eu entendi que em cima disso eu plantava, em cima do dízimo da oferta, da primícia, que era o que eu ganhava lá, 1.000, eu tirava primeiro para o Senhor Jesus e entregava no altar, porque eu sabia que aquele dinheiro ia ser provedor de ganhar almas. Aquele dinheiro começou a prosperar e crescer, e aí eu nunca fiz conta disso. Eu falava, nunca vai ser para o homem, nunca vai ser para a igreja, que é só igreja física, mas vai ser sempre o Senhor. Então eu nunca fiz conta desse dinheiro e por isso que prosperou tanto. Mas isso agora, né, que você já está num outro patamar, mas foi crescendo aos pouquinhos e Deus foi prosperando e foi provendo. Mas olha, eu fico até feliz de abrir isso, porque isso é muito bacana. Às vezes a pessoa acha que tudo isso vem da onde, não é. Não. Muita dificuldade, muita no sentido que muita gente com raiva, com inveja, querendo te destruir, querendo todo tipo de problema que eu passei aqui em Curitiba. Deixa eu fazer uma pergunta. Vigilância, já que polícia, isso, área médica. Destruída, moída, como se diz, mal. Então, uma época eu nem tinha Instagram. Eu fui abrir o Instagram agora quando o Semenzato virou meu sócio. Tá. Porque eu entendi assim, eu prefiro estar no anonimato e meu trabalho um dia vai ser reconhecido pelo resultado. Um dia vão ouvir falar de mim e também se não ouvir, tudo bem. O importante é o negócio ser um sucesso, mas eu sei que ele é um sucesso. Então eu vivia muito no anonimato.
Entendo. E muito também talvez o lugar que você está, que você cresceu, não houve a valorização, mas houve muita crítica e muita paulada, eu digo. Forte, pesadíssima. Pesadíssima. Muito pesadíssima, de ter dias que eu falava, meu Deus, eu não vou suportar. De coisas muito graves. Imagino. E aí, eu contava só com quem? Com a minha família, claro, mas no íntimo, quando você está destruída emocionalmente, quem que é a pessoa que está ali? Levanta a cabeça, chora só essa noite, amanhã é um novo dia. Olha, hein? Não é? Forte, pessoal. É isso aí, que nada é fácil, né, doutora? Não. Parabéns, mas é uma Funcionário, vitória. isso, aquilo, tudo. Então, assim, você não tem só dificuldade com isso, com as pessoas que te criticam. Aí você tem dificuldade com um funcionário, com um paciente, que nem todos são fáceis, não é? Aí, no meio lá que você está começando, aí mais ou menos faz uma mudança política absurda, tantos anos ali, né, de formada, quantos governos não vieram, quantos problemas políticos, quantos problemas econômicos. Aí doença de todo tipo, depois vem Covid. Você é bombardeado todo santo dia com um monte de problema. E se você não é resiliente o bastante e mentalmente você não está preparado, você não resiste. Tem que ter coragem também. Sim, Muita porque coragem. se você não está com a sua mente preparada, É. e às vezes depois eu acabei me tornando uma pessoa um pouco mais fria, objetiva, porque eu tinha que ser rápida e resolver o problema, e eu não tinha que ter muito sentimento, porque o sentimento, ele te destrói, porque ele Deixa te cego, desestabiliza. né? Deixa cego. Não, e você por qualquer coisa, se você se doer, tem coisas que eu preciso tomar decisões rápidas, tem que ser muito acertadas, racionais. Então você aprende a ser muito racional. Você tem que aprender, ou senão você não sobrevive. Porque depois, quando você cresce, vem outros tipos de problemas maiores. Pessoas maiores, porque daí não é o pequenininho que quer te tirar o tapete. São grandes. Como é que você enfrenta o gigante se você está fraco? E hoje, mesmo com todo esse sucesso, ainda existem esses desafios, essas questões... Eles aumentaram. Eles aumentaram. Porque os gigantes são outros. Porque antes agora são gigantes do mesmo tamanho. Entendi. Tem algo que hoje, com toda essa sua experiência, faria diferente? Ou teria poupado alguma energia? Ou teria, de repente... Acho que não, eu não me arrependo de nada, não. Eu acho que muita coisa eu fiz de errado, ou até pela imaturidade, ou eu fui, acho que, sendo construída ali no fogo, sabe? Aquilo. Foi forjada, né? Forjada. E aí não... E coisas também que aconteceram, eu procurei sempre esquecer. Daqui pra frente, não guardar rancor, nada. Então, assim, não tenho mágoa de nada do passado, nem nada de ninguém. É daqui pra frente. Por isso que também fica leve o andar da carruagem, porque você tá leve. É uma energia enorme aqui, pessoal, que vocês não estão sentindo, vocês estão ouvindo, mas ela tem muita energia. Deixa eu perguntar uma coisa. Você só fica mais alerta, né? Você fica mais assim, atenta. Você fica mais atento, porque você já passou o problema, então você fica um pouco mais atento. Já aprendeu, já sabe como que funciona. Sim. O que assim, de repente agora nós estamos assim, numa fase, o país está numa fase difícil, as pessoas estão passando por questões financeiras. Qual que é uma dica que a senhora daria assim para as pessoas que estão querendo começar um negócio? Nós falamos de vários insights aqui hoje, mas a principal, se fosse dizer uma dica, você quer fazer isso? Então primeiro você faça isso. Olha, sempre a gente olhar o cenário econômico, né? A gente teve até uma reunião faz acho que 15 dias com o pessoal da área econômica, a gente fez o planejamento nosso de 2025, já está planejado 2025. E o cenário econômico catastrófico para 2025. Exatamente. Só que é o que a gente falou nessas reuniões lá, entre os fundos, a parte nossa financeira. Tudo tem oportunidade. E aí, se você ficar olhando o que eu digo para governo, para problema, para isso, para aquilo, você não faz nada. Então, se você tem um sonho, faça o seu melhor, procure, né, planejar, pelo menos minimamente, você tem que ter um planejamento, você não pode, né, fazer alguma coisa de forma irresponsável para você também não se prejudicar, mas tendo um planejamento básico, aí uma pitada de coragem, procurar fazer aquilo que você tem certeza ali com amor, tem que fazer. Ter coragem para fazer, porque nada, nenhum cenário econômico, né, vai conseguir parar uma pessoa determinada. Bacana. Não vai conseguir parar.
E estudar, né? Estudar, eu vejo que a senhora foi muito atrás, em todas as fases do processo, em detalhes. Não é tipo assim, eu vou trabalhar com isso e não, eu vou analisar de forma vai ali, faz um superficial. estudo para mim, depois você vem me contar como é que aquele mercado. Jamais. Pode me ajudar, eu chamava consultores. Que você... Eu já chamei de vários, né, com todo o respeito, mas eu quero ver eu na prática como é que funciona. É a minha visão. Porque você tem um olhar, o fulano tem um olhar. Eu queria ver a minha maneira, a cabeça da Andresa de ver essa tal situação. Então, eu sempre fui atrás. Então, assim, também que eu sou uma pessoa assim, mais simples, mais assim, no dia a dia, eu pego lá uma camiseta, um tênis, uma calça jeans, uma bolsinha e vou para campo, que eu falo. É lá que você enxerga as coisas. Famoso skin in the game, né? Coloca a pele no negócio, né? Você consegue enxergar tudo, tudo. Não vai pelos olhos dos outros. Tem muita coisa que vai te ajudar. Hoje em dia eu vejo muito essa moda do mentor, do coach, disso, daquilo. Tem muita coisa que eu percebo que, como as pessoas são enganadas, coitadas, me dá muita dó. Porque é muita enganação, é muita... Pessoas que não têm um negócio, não têm nada, mentoram e fazem a pessoa gastar dinheiro que ela não tem. Não tem experiência prática nenhuma, não teve tem uma história, clínica, não realizou nada, né, doutora? Faz um negócio e tem coragem de ir para a internet e vender. Eu acho um pecado com as pessoas. Muita gente me pede a mentoria. Eu estou estruturando uma mentoria de verdade para entregar, para analisar, para poder fazer o melhor. Olha, depois de quantos anos com um negócio consolidado, realmente comprovado. Então as pessoas hoje têm que tomar muito cuidado com relação a isso também. Esse mundo digital de hoje em dia é uma coisa grave. Tem consequências de vidas que as pessoas estão mudando, destruindo, gastando o que tem, o que não tem. Eu tenho muita dó. É verdade. Não é? Gosta de leitura? Olha, eu sou de ler, mas o que eu leio são mais a Bíblia e alguns livros mais, assim, então alguma coisa ou outra eu leio e eu vejo pouquíssimo televisão, nada, praticamente nada. Vou no cinema com meu esposo quando ele quer, eu vou. Mas vejo muita coisa ali no YouTube de algum negócio que me interessa, alguma pesquisa que eu faço, mas é muito ali no digital. E atividade física faz? Gosta de algum agora, hobby? Eu gosto de andar, de dançar. Caminhadas? Então eu prefiro andar lá 1 hora e voltar sem música, sem nada, para ver, curtir um passarinho, curtir sabe? Sem muitas coisas externas, porque você se conecta com você mesmo e ficar atento. Às vezes eu gosto de andar na rua, então para você também ver essa questão de segurança. Vou um pedaço, às vezes eles me ligam, onde você está? Eu falei, olha, estou aqui. Nossa, você andou tudo isso? Eu falei, já estou voltando. Então eu gosto de coisas assim simples no dia a dia. Doutora Andressa, gostaria de deixar uma mensagem final assim para os nossos ouvintes. São vários profissionais da área de saúde que nos escutam. Olha, assim, primeiro a gratidão de poder falar tudo isso, né? Eu acho que um pouquinho do que eu falei aqui que possa contribuir, agregar um pouquinho e talvez inspirar pessoas que estão pensando o que fazer ou que estão mudando alguma coisinha no negócio. Então, se de alguma maneira tudo que foi falado aqui mudar ou, quem sabe, um insight, já valeu estar aqui. Creia que você for fazer aquilo que você sonha, faça com todo o coração, porque aquilo que você faz com amor, ele floresce. Em algum momento, demora até a planta, né, sair daquela sementinha e florescer, e realmente florescer, ela vai demorar um pouquinho, é um processo. Tem que ter paciência. Eu sempre fui uma pessoa muito paciente. Tive muita paciência com muita coisa. Então, ter paciência é muito importante nesse mundo de negócios, tudo, né? Ser resiliente, paciente, e é isso. Muito obrigado. Obrigada, doutor César. Prazer, parabéns por toda essa energia, né? Sucesso nos novos desafios e nesses que já estão sendo realizados, né? Vamos lutar aí. Vamos voltar. O meu lema é isso, bora fazer e vamos lutar. Isso mesmo. Tá bom? Agradeço você que está aí do outro lado nos ouvindo. Foi muito bacana ter aqui a presença da fundadora, a doutora Andressa Fusaro. Fundadora da Royal Face, né? Uma franquia, a maior rede de franquia da América Latina, acredito que seja ou não? Uma das maiores na área de bem-estar.
E agora harmonização o chefe Verger, facial. o famoso chefe Verger. E agora esse desafio do chefe Verger, que para Curitiba é um ícone da gastronomia. Agora em setembro. Ah, é? Dia 12 de setembro, às meados de dia 12, Inauguração? inaugurando o Parque Shopping Barigui. Eu gostaria de estar lá. Vai, com certeza. Né? A gente vai mandar o convite para você Muito e obrigado. os vouchers para todo mundo aqui do estúdio também. Vamos estar lá. Curtir o chefe Verger. Pessoal, um grande abraço. Aguardamos vocês. Até mais. Obrigada.